Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, professor de Física. Estou aqui hoje, para poder ajudar vocês nesse caminho, nesses estudos, na preparação de vocês e, claro, ajudar vocês a compreender, entender melhor, lembrar, revisar os nossos conceitos de física aí. Esses conceitos que muitos não gostam, eu sei, fazer o quê? Sou professor de Física, eu sei que muita gente não gosta de Física. Mas vamos tentar compreender da melhor maneira possível, mandar bem na prova, acertar o máximo de questões possíveis, quem sabe todas, Mas vamos procurar fazer o melhor, compreender melhor a física para vocês mandarem bem na prova. E na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a cinemática. Nosso assunto de hoje vai ser a cinemática. A gente vai buscar compreender melhor como os movimentos acontecem. Sem pensar no porquê por enquanto. Somente pensando no como. A gente está dentro da área da física chamada mecânica, aquela área que tenta explicar os movimentos. E a gente dividiu a mecânica em duas partes, a cinemática e a dinâmica. Nessa aula de cinemática hoje, a gente vai falar sobre as grandezas físicas, basicamente é uma introdução à física também, essa aula de cinemática. Falar sobre as grandezas físicas, como que elas são medidas, como que a gente trabalha, operações com grandezas físicas. A gente vai falar sobre também as análises do Sistema Internacional de Unidades e depois começar a caracterizar os movimentos, ver tudo aquilo que os movimentos têm. Então essa é a nossa ementa para a aula de hoje aqui, que eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje. Vamos lá, Vamos à obra. Começamos, Primeiro, vamos compreender, com o que a física trabalha. É importante eu saber com que a física trabalha, como ela trabalha com essas características do movimento, de qualquer grandeza física, para na hora que eu for analisar, na hora que eu for estudar a grandeza física, eu estar ligado, estar esperto, compreender melhor e saber operacionalizar melhor essas grandezas físicas. Tudo aquilo que a física mede, tudo aquilo que a física trabalha e caracteriza um fenômeno físico, a gente vai chamar de grandeza física. Tá aqui um exemplo, a gente usa muito isso aqui na vida estudantil de vocês, já usaram bastante a régua. A régua ela é usada para poder medir um tipo de grandeza física, a distância, o tamanho dos objetos. Então a gente caracteriza o quanto de espaço está sendo ocupado e mede essa grandeza física aí, distância ou tamanho. Só que essas grandezas físicas, quando elas forem ser medidas, algumas grandezas vão ser compreendidas, facilmente entendidas e caracterizadas, enquanto que outras vão precisar de mais informações. Por isso, a física ela classifica as grandezas físicas de duas maneiras. Elas podem ser caracterizadas como grandezas escalares ou elas podem ser caracterizadas como grandezas vetoriais. Claro, qual que é a diferença de uma grandeza escalar ou vetorial? Eu sei que você lembra, mas vamos lá. As grandezas escalares são aquelas grandezas nos quais elas são definidas apenas por um número e a sua unidade de medida. A gente consegue compreender essa grandeza só com essas duas informações, o número e o padrão da medida usado na medida desse número. Exemplos que nós temos, aí eu trago aqui coisas que são comuns no nosso dia a dia. O tempo, a massa, a temperatura, a energia. São grandezas que estão tão presentes no nosso cotidiano que às vezes você nem lembra que isso aqui é física. Quando você está medindo o tempo, quando você está medindo a massa de um objeto, isso é física. E a gente entende essas grandezas só que alguém falar. Pô, eu vou ficar 1 hora estudando. Show! Compreendeu, todo mundo vai compreender isso, vai ficar 1 hora estudando. Não precisa de mais informação. O padrão de medida e o quanto, Nossa grandeza escalar. Só que tem outras grandezas físicas que são diferentes. Para a gente poder compreender essa grandeza dentro do fenômeno físico, eu preciso saber, além do seu valor, que a gente chama na física de módulo também, a direção e o sentido no qual essa grandeza física está compreendida, no qual ela está acontecendo. E aí a gente chama essas grandezas de grandezas vetoriais. E elas são representadas por vetores, que traz para a gente uma noção de módulo, de tamanho, valor, de direção e de sentido.
Grandezas vetoriais, que nós temos exemplos aí, então presentes na nossa vida. A velocidade, a aceleração e a força. Por exemplo, quando você caminha, vai dar uma caminhada, vai fazer uma corrida, você vai fazer isso numa determinada direção e num determinado sentido. Você vai se locomover no espaço. Tem que ter uma noção vetorial para compreender. Vai movimentar um objeto, vai fazer uma força lá, vai movimentar alguma coisa. Tem direção e tem sentido quando você aplica essa força. E essa direção e esse sentido influenciam bastante na nossa concepção, na nossa ideia associada à tendência ao movimento, né? Que é essa grandeza física chamada força, que a gente vai estudar ela na próxima aula. Por enquanto, a gente só quer saber o como. E caracterizadas as grandezas físicas, a gente vai tentar compreender agora o padrão que elas seguem quando elas são medidas, que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades. As grandezas físicas precisam obedecer um padrão, uma regra, né, quando elas forem medidas, para que isso seja obedecido no mundo inteiro, siga padronizado mundial. Você acha, tem livros que trazem isso aí, as grandezas e suas unidades padrão de medida. Para a nossa aula aqui de hoje, eu vou falar sobre 3 padrões que nós temos aí, que vai ser importante no movimento. A distância, que vai estar associada ao quê? Ao quanto você se movimentou, quanto espaço você percorreu, a nossa ideia de distância, que vai ser medida em metros, padrão científico, representado pela letra M. Então, você viu um número na rua, você sabe. Viu um número com Mzinho do lado, você sabe que aquilo significa metros. Está compreendido para todo mundo. E também sabemos que a massa, a quantidade de matéria que forma um corpo, também vai influenciar quando a gente for pensar no movimento. E aí, né, essa massa ela vai ser medida em quilogramas, no nosso kg. Outra coisa também, você viu um número com kg do lado, você compreendeu bem. Assim como qualquer número que você vê com a letra S do lado, minúscula, você vai ter uma ideia daquilo que está sendo medido em segundos. É uma unidade padrão para poder medir o tempo, a duração do fenômeno físico, químico. O fenômeno vai durar, o fenômeno vai ter um tempo associado a isso, medido em segundo. Mas essas são as unidades padrões. Claro que a gente tem outras unidades para poder medir o tempo. O segundo é o padrão, mas como todo mundo sabe, 1 minuto equivale a 60 segundos, dentro de 1 hora tem 60 minutos, dentro de 1 hora tem 3.600 segundos. Por que é bom falar disso aqui? Porque no meio da questão, você pode ser necessário fazer uma transformação de unidades. Então é sempre bom lembrar essas relações. Ah, professor, mas tá, eu sei disso, tô bem, tô lembrando, tá tranquilo. Ótimo. Vamos lembrar mais um pouquinho, não custa nada. Para a distância, nosso padrão é o metro. Mas todo mundo sabe que existe o quilômetro, e dentro de 1 quilômetro tem 1.000 metros, e todo mundo sabe que dentro de 1 metro nós temos 100 centímetros. A boa e velha fita métrica, né? Que vai do 1 ao 100 até dar 1 metro na nossa fita métrica aí. Relações importantes. Isso aqui nem só em física, né? Em matemática também a gente vai usar muito, pode usar muito essas relações aqui. Claro que eu coloquei algumas, em matemática aparece o decímetro, decâmetro, hectômetro, milímetro, né? Na matemática também, ok. Quando a gente for falar de área, volume, meu amigo da matemática vai falar sobre isso com vocês aí, essas relações. Vai lembrar, né? E massa, bom, dentro de massa nós temos a relação entre quilograma e grama. Em 1 quilograma eu tenho 1.000 gramas e em 1 tonelada eu tenho 1.000 quilogramas. Vamos usar essas relações no meio de alguns exercícios, no meio de algumas questões associadas ao movimento. E agora vamos compreender. Bom, a grandeza escalar, o tempo, por exemplo, ok, me falou o valor de tempo, compreendi. Mas as grandezas vetoriais, aquela ideia de módulo, de direção e sentido, vai vir dessa ferramenta matemática chamada vetor, ou os vetores, né, que a gente vai usar muito na física. Vão ser segmentos de retas orientados, e esse segmento de reta vai trazer como característica para a gente o módulo, o valor, a direção e o sentido.
E vamos começar agora a brincadeira. Vamos começar a desenhar exemplos de vetores aí, ó. Tá aqui um exemplo de um vetor. Vou chamar de vetor A. Esse segmento de reto orientado, olha o que ele traz para a gente de noção.